vai estar, tá certo? Mas a gente vai estar no início. Eu estou contando comigo e a Clarice, uma nova integrante aí da equipe de redação. Eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho para vocês. Pode passar, tá bom, Clarice? Slide. Oi, gente, boa tarde. Vocês não me conhecem ainda, tá? Mas eu sou uma nova integrante aí do Proexact, da disciplina de redação, e eu estou no primeiro semestre de engenharia elétrica. E hoje a nossa aula vai ser guiada para como fazer uma redação em conjunto aí com o Lucas, tá? E aí vamos começar aqui com uns dados estatísticos, né? Cerca de 30% dos estudantes apresentam uma introdução superficial na hora de fazer a redação, ou seja, apresentam uma introdução que não atende a todos os requisitos básicos que uma introdução precisa. E isso impacta significativamente na nota final do aluno. Então, é realmente importante que a introdução seja bem feita e que atenda a todos esses critérios que a gente vai ver hoje. Vamos lá, né? Como fazer uma boa introdução? Primeiro, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre uma palavra, e essa palavra é expressar. Se a gente for pensar no sentido literal, né, como tem alguns dicionários, expressar significa manifestar ou revelar algo, né? E aí a gente, seguindo esse raciocínio, a gente tem que expressar ideias representa mostrar esse algo para alguém. E aí, essa dedução, ela inclui esse alguém como um dos pontos-chave da expressividade. Ou seja, quando a gente vai escrever um texto, a gente tem que considerar o leitor, né? Ou seja, a gente tem que considerar o que ele vai entender daquilo que a gente está escrevendo. Então, expressar as ideias no papel inclui o entendimento que o leitor, que a gente não sabe quem é, né, vai ter do nosso texto. Então, por isso, a urgência, né, de a gente ter um método, de a gente ter um como fazer uma boa introdução. Vamos começar aqui com um tema, tá? Só para a gente se contextualizar aqui. O tema ele vai se referir a essas exatas palavras-chave que a gente está encontrando aqui. Como nesse exemplo que eu coloquei, o tema é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Essas palavras, elas devem aparecer no parágrafo que a gente está escrevendo. Elas podem aparecer nessa ordem ou em ordem trocada, em ordem invertida. Mas aí a gente também pode usar sinônimos, mas esses sinônimos eles têm que ser muito bons, né, para conseguir cativar o leitor. E aí, caso a gente não tenha esses sinônimos muito bons, a gente pode usar as mesmas palavras dadas no comando da prova. E nesse caso, isso não se torna uma repetição, e aí a gente também precisa definir uma antese, que é nada mais do que um fato, problema relacionado a esse tema que a gente recebe, né? A gente tem que pensar em um ou mais aspectos negativos e problemáticos relacionados ao tema. E aí, pensando isso no tema que a gente está usando, né, que é persistência da violência contra a mulher, a tese o fato problema poderia ser sociedade opressora, família de cultura patriarcal, desrespeito, pouca valorização no mercado de trabalho, entre tantas outras coisas. E além dessa definição de tema e tese, a gente também precisa articular uma contextualização para esse tema. E de preferência, nas primeiras linhas do nosso parágrafo, né? Para ficar bem explícito realmente o que, que a gente quer expressar. E aí essa contextualização, ela pode ser organizada com o uso das estratégias de introdução, que é justamente o que eu vim falar para vocês hoje. Vocês têm alguma dúvida até agora?
Aí assim, galera, se vocês tiverem alguma dúvida, se sintam abertos para tirar essa dúvida. Realmente é o momento de tirar dúvidas, sugestões. Se vocês quiserem acrescentar algo, alguma experiência que você passou aí, algo vocês podem falar. Então é um momento mesmo da gente ter uma troca aqui de experiências, de conhecimentos, não é só realmente um aulão e tal. Então se sintam livres para falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, não fiquem atrás, pô, talvez seja uma dúvida besta e tal, o pessoal vai achar isso ruim porque vai estar atrapalhando. Não, a gente não tem esse pensamento, toda dúvida é válida, perdão. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar falando, certo? Vai esclarecer, tá podendo ver o chat? Tô sim. Tá certo, tá certo. Que qualquer coisa eu poderia falar pra ti. Mas é isso, tá bom, galera? Se sintam bem livres pra gente tá tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Tá bom, acredito que até agora não tem nenhuma dúvida. Vamos passar aqui para o próximo slide, que é sobre essas estratégias de introdução que eu acabei de falar, né? Primeiramente, a gente tem as citações, tá? Eu vou ler aqui para vocês uma do John Lennon sobre violência, né? Vivemos num mundo onde nos escondemos para fazer amor, enquanto a violência é praticada em plena luz do dia. Você não vai colocar isso desse jeito, assim, né, limpo e seco no parágrafo de introdução, mas você pode usar essa citação para contextualizar o que você quer defender na sua tese. Isso é uma forma de contextualização. Essas estratégias que eu vou citar para vocês, eu vou citar três, mas existem muitas outras, mas eu achei que essas três que eu vou falar são as mais importantes e mais fáceis de usar, então eu quis falar mais sobre elas, e aí eu queria dizer também que nas citações, você não vai colocar isso do jeito que está aqui limpo e seco, mas você pode colocar, sei lá, de acordo com John Lennon, com o pensamento do John Lennon, não sei o que e tal, aí você diz, contextualiza e tal, só mesmo para alocar o leitor sobre o tema que você está abordando. Acho que falaram aqui no chat. Queria saber como fazer referência aos meus conhecimentos prévios. Fazer referência a filmes, séries, livros, sem sair do foco da redação. Então, essa dúvida, né, de como fazer referência aos meus conhecimentos prévios pode ser respondida usando como, por exemplo, uma alusão histórica. Não, no caso de filmes e séries e livros, não seria alusão histórica, mas teria usado tal qual. Tipo, você poderia colocar no exemplo visto na série tal, ou na problemática abordada também no livro tal, ou de acordo com o filme tal, não sei o que, não sei o que, entendeu? Você pode colocar essas referências de filmes, séries e livros tal qual você colocaria como uma referência de alusão histórica. E aí, continuando aqui, a gente já vem para essa alusão histórica. Aqui a gente tem um exemplo do Aristóteles, onde ele explanou algumas ideias acerca desse contexto. Ele posicionou os homens com superioridade e divindade em relação à mulher, já que esta se compunha como um ser emocional, desviado do tipo humano. Assim, a alma tem domínio sobre o corpo, a razão sobre a emoção, o masculino sobre o feminino. Aqui você também não iria soltar isso aqui simplesmente na redação, você usaria para contextualizar o leitor e serve como uma alusão histórica já para você puxar um gancho, caso você vá usar no desenvolvimento, né, que é o indicado. E por último, a gente tem aqui a contraposição, que é o uso de duas ideias opostas, e no exemplo que a gente tem, diz que as mulheres estão, a cada dia, conquistando seu espaço na sociedade e garantindo que seus direitos sejam iguais em relação aos dos homens, como prevê o artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Mas, em pleno século XXI, ainda vemos relatos de mulheres que sofrem com a violência, seja ela física ou psicológica. Aqui a gente consegue ver que, à medida que ele põe um ponto positivo, que é onde as mulheres estão conquistando seu espaço na sociedade e garantindo que seus direitos sejam iguais aos dos homens, ele também põe um contraponto, que é justamente esses ainda persistentes relatos de mulheres que sofrem com violência. E aí ele usa esses dois pontos para contrabalancear e desenvolver uma discussão ao longo da redação, né? Aqui a gente só está
analisando uma forma de contextualização, mas isso seria usado em conjunto com uma tese na introdução e logo depois também com o gancho do desenvolvimento para desenvolver essas ideias que ele jogou na contextualização. Alguma dúvida, gente, até aqui? Mais alguma? Aqui no chat não tem nenhuma. Tá bom, acho que não tem, né? Então vamos continuar. Agora vamos aqui saber como colocar as ideias no papel, né? A primeira parte da redação, ela se refere a uma informação ou uma ideia que comente sobre algo relacionado ao nosso tema. Para isso, a gente usa uma estratégia de introdução, que pode ser, como eu já mencionei, né? Uma citação, a contraposição, uma alusão histórica, entre outras. E aí, na sequência da construção do parágrafo, ou seja, depois de a gente já ter iniciado a contextualização, a gente vai apontar para a tese. E aí eu vou ler aqui esse exemplo para vocês. Medo e pânico. Estes sentimentos dominam o pensamento de muitas mulheres que já viveram e outras que ainda vivem uma rotina de violência executada normalmente por seus companheiros. Nesse contexto de agressões, o que chama muito a atenção é que a violência praticada contra a mulher não é um fato contemporâneo. Aristóteles já posicionava o homem como um ser superior. Diante disso, questiona-se: o que fortalece essa violência que atravessa o tempo e as gerações? A resposta para isso está na educação sexista do tratamento dado aos seus meninos e meninas. Aqui, gente, nesse exemplo, acho que é bem explícito a contextualização por meio de alusão histórica, que ele, inclusive, usou um exemplo que nós analisamos anteriormente, né? Que é esse exemplo do Aristóteles ter posicionado o homem como um ser superior. Essa foi a contextualização que ele usou para situar o leitor sobre o assunto que ele vai abordar ao longo da redação. E ele apontou para a tese que seria a educação sexista. Ou seja, ele expôs essa tese como sendo o que ele vai abordar nos parágrafos de desenvolvimento. Na introdução, ele contextualizou o tema por meio de uma alusão histórica e usou essa contextualização para apontar a tese dele, a opinião que foi explícita aqui de uma forma impessoal, que vai apontar também para os parágrafos de desenvolvimento. Então, a gente consegue perceber que toda a redação, todos os seus membros estão sempre interligados. Um aponta para o outro, um sempre remete o outro. E é justamente esse entrelaçamento de ideias que os leitores buscam na redação do Enem, por exemplo. Eles buscam esse planejamento textual, que eles precisam ver que a gente consegue manter uma linha de raciocínio e consegue manter um eixo que vai sustentar todos os nossos argumentos, entendeu? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Estou perguntando direto, mas preciso saber se vocês têm dúvida. Aqui no chat não tem nada, mas vocês também podem ligar aí o microfone, caso vocês queiram falar alguma coisa também. Ou então pode só falar no chat, estou aqui sempre olhando, tá? Vamos aqui passar para o próximo slide. Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre a tese. Na redação, a tese é a nossa opinião. É o nosso ponto de vista sobre o tema que está sendo proposto. Ela pode ser apresentada por meio de declarações afirmativas ou negativas, né? Por meio de frases, de palavras afirmativas ou negativas. E aí, a tese é aquilo que você vai expor e defender na sua redação através de bons argumentos, tentando sempre convencer o leitor sobre o seu ponto de vista, né? E aí você pode defender qualquer tese, mas ela tem que respeitar os direitos humanos e a diversidade cultural. Mas, né, é importante que a gente tenha em mente que a tese, ela é, sobretudo, um posicionamento crítico. Então, a gente deve ter cuidado com essas ideias de senso comum.
a gente tem que tentar ficar o mais longe possível. Eu sei que é muito difícil, a gente tem pouco tempo para fazer uma redação, nem sempre o tema cabe um posicionamento extraordinário, que vai ser feito ali na hora, em 10 minutos, mas eu acho que se a gente parar para refletir, para criticar o problema, dá de boa para a gente conseguir achar uma situação, um problema em que vale a pena a gente discorrer a respeito dela. Então, a gente tem que lembrar também que essa exposição da nossa opinião, ela tem que ser feita de uma forma impessoal, porque a redação do Enem, ela tem um caráter dissertativo argumentativo, e esse modelo de redação, ele é constituído de argumentos para justificar aquilo que a gente acredita ser a situação, problema que está sendo apresentada no tema. Então, vai ser através da tese que a gente vai indicar, logo na introdução, o que vai ser exposto nos parágrafos do desenvolvimento. Né, que a gente vai dizer, mostrar para o leitor o que é que a gente vai defender, o que é que a gente quer argumentar, né? E aí, mas, né, porém, é muito importante a gente saber que a tese, ela, assim como o desenvolvimento e a conclusão, ela também é um elemento muito especial, importante, essencial para o texto que a gente está escrevendo. E se a gente não apresentar uma tese, a gente não se adequa de forma eficiente ao gênero dissertativo argumentativo. E aí, como eu já disse, né, com aqueles dados estatísticos, isso compromete significativamente a nossa nota final. Porque se está faltando alguma coisa, a gente não vai receber ponto por isso, entende? E então, eu acho que agora que a gente entendeu, né, o que é uma tese, qual é a importância, a gente tem que entender como criar uma tese. Como eu já disse, a função da tese é de persuadir, né, de convencer o leitor a respeito daquilo que a gente acredita. Então, a gente tem que pensar se a gente é capaz de sustentar esse pensamento. A gente tem que refletir se tem argumentos consistentes para fundamentar a tese que a gente está propondo. Uma dica que eu dou é pensar bem antes de escolher o que a gente vai argumentar e primeiro fazer essa seleção de argumentos. Primeiro a gente escolhe o que a gente vai usar como argumento, para depois a gente criar a nossa tese. Porque como a tese é a nossa opinião, a gente precisa de argumentos para fomentar, para sustentar a nossa opinião. Então, se a gente põe primeiro a opinião para depois procurar argumentos, a gente corre o risco de não ter argumentos suficientemente sustentáveis para defender a nossa opinião. Então, uma boa dica é primeiro pegar os argumentos e depois a gente formula a nossa opinião. E aí, depois disso, a gente pode elaborar essa tese para roteirizar as ideias que vão aparecer nos parágrafos seguintes, né? Para modelar as ideias, para apontar, para seguir as ideias que vão ser apresentadas no parágrafo seguinte, porque justamente a redação ela é feita desse entrelaçamento de ideias. O leitor precisa ver, ele precisa perceber de forma explícita que você, pelo menos, se planejou para construir aquele texto. Ele precisa ver que você pensou previamente na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Ele precisa ver que você teve essa ousadia de pegar um argumento e conseguir defender a sua opinião através dele, entendeu? Isso precisa estar muito bem construído e entrelaçado para que a redação seja realmente muito boa. E aí, a gente também precisa se atentar que, mesmo se tratando da nossa opinião, a nossa tese, ela tem que ser defendida de forma impessoal, como eu já disse. Ou seja, a gente não pode usar, tipo, eu acho que, acredito que as causas do problema sejam, ou coisas desse tipo. Porque, como eu já disse, tem que ser impessoal. O leitor,
a redação tem que ser feita de uma maneira que o leitor não veja que é literalmente a sua opinião. É a sua opinião, mas ela tem que ser exposta como uma verdade, como um fato, para você defendê-la. E não simplesmente, eu acho que isso, porque isso. Não, tem que dizer que isso é por isso, então deve-se ao fato de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você tem que defender de uma forma impessoal para que aquilo seja tido como um fato e uma verdade a respeito do tema, para que o leitor entenda que você está realmente defendendo aquilo porque você tem argumentos para defender aquilo. E aí, eu vou ler esse exemplo aqui para vocês sobre um outro tema, que é perigos da obsolescência programada. Obsolescência é quando um produto fica obsoleto, fica sem uso. Programado porque algumas empresas fazem justamente para vender mais, etc. E aí, vamos lá, por exemplo, o sistema capitalista, nascido tímido dos berços feudais, com o excedente da produção em forma de escambo entre os agricultores, tomou proporções gigantescas e lucro maior ainda a partir das revoluções industriais. Hoje, para manter a média das vendas, os empresários diversificam a cada dia mais as funcionalidades dos seus produtos, além de programarem sua obsolescência, tornando necessário ao consumidor voltar a adquirir novos rapidamente. Esse fato é causado pela necessidade de manter o lucro dos grandes empresários, porém agride a saúde da população e a do meio ambiente, que não tolera tamanho nível de agressão. Peraí, deixa eu só ver o que falaram aqui no chat, e aí eu volto para analisar esse exemplo com vocês. Professores têm uma jovem com dificuldade de entrar nesse aulão, se puderem ajudar. Lucas, tu pode ver aí, por favor? Lucas? Oi. Disseram aí no chat. Caiu aqui, ó. Disseram que tem aí no chat uma pessoa com dificuldade de entrar no aulão. Sim, a menina do grupo, né? Eu realmente não sei o que está acontecendo. Acho que o Davi tá falando com ela lá no grupo, mas eu vou tentar verificar aqui direitinho, tá bom? Tá bom, tá Mas bom. é o seguinte, né? A Clarice falou muito da tese e tal, muito importante. Eu tinha caí aqui, vai fazendo 2 minutinhos, tava brigando com ela. Eu tô mandando aqui no chat para vocês um modelo aí básico de uma redação para uma introdução, sabe? É um modelo porque, enfim, a gente tem a gente corrige redação, muitas das vezes a gente fica, pô, cadê, certo, trouxe aquela citação, trouxe aquela zona histórica como repertório, mas e aí, onde é que tá a tese da pessoa, onde é que tá a opinião dela? A gente confunde muito um fato com a nossa opinião, né? Por exemplo, esse caso que a Clarice trouxe, geralmente a pessoa coloca lá, o sistema capitalista, nascido e tal, aí acha que isso é a opinião dela. Na realidade é um fato, sabe? Aí isso é um modelo de tese para vocês irem treinando. Claro que vocês não devem seguir a risca totalmente, somente para vocês terem uma base, tá bom? Para vocês verem direitinho como é que funciona uma tese, tá certo? Aí, só ressaltando uma coisa que a Clarice falou perfeitamente, é que sempre começa com uma estratégia de abertura, digamos assim, que no caso foi nesse exemplo, foi um fato, já um fato, aí depois tem aquela contextualização, como ela falou, apontar por que aquilo ali é um problema e tal. Isso é muito importante lá na sua pré-redação, você levantar todos esses dados, todos esses índices, todos esses argumentos que vem na sua cabeça, antes de fazer já o rascunho, tá bom? Aí depois, por último, vem a tese, né, como o próprio exemplo tem aí. Aí é só ressaltando isso, eu estou enviando esse modelo aí para vocês no chat, tá certo? Aí, então, resumindo tudo isso, que eu acabei de falar aqui, ressaltando, geralmente a redação, ela tem a primeira, três frases que te tiram aí se separam de uma introdução à nota 1000, certo? É justamente uma frase estratégica de abertura, a segunda eu considero contextualização, e a terceira é simplesmente a tese, tá bom? A sua opinião. Aí se a Clarice quiser complementar alguma coisa, ela tá livre também, não sei se ela concorda. Eu geralmente fazia minha redação assim, com isso. Sempre, era simplesmente 3 frases, bem objetivas. Então, se a Clarice quiser contar aí como é que ela fazia, geralmente. Eu sempre fazia assim, uma estratégia de abertura
E eu não começava com dado repertório, nem nada, sabe? Geralmente eu começava com fato mesmo. É tanto que a redação que eu fiz em 2018, né, que foi daquela manipulação dos meus dados, eu comecei com fato, sabe? Eu comecei com fato. Eu sempre começava com fato, definindo alguma coisa. E se definindo, por exemplo, digamos que o tema é a inclusão do o uso do esporte como ferramenta de inclusão social, um tema que a gente vê muito. Então, por exemplo, uma estratégia de abertura para esse tema seria começar definindo o que é esporte, simplesmente definindo o que é esporte, sabe? E aí começava com algo bem amplo, aí faria uma espécie de funil, que no final sairia a minha tese, sabe? Cada frase aí eu estaria bem específico na minha tese. Aí se a Clarice quiser comentar aí direitinho como é que ela fazia, eu particularmente fazia desse jeito, né? Sim, sim, eu concordo. Eu fazia a redação também, justamente nesse modelinho. Se fosse um assunto complexo, por exemplo, desse obsolescência programada, eu primeiro situava o leitor, dizia o que, que era essa obsolescência programada, assim como eu fiz agora para vocês, que eu disse o que, que era a obsolescência, por que, que ela é programada, para depois eu contextualizar o tema. E aí, nesse caso, o autor, ele contextualizou através de uma alusão histórica, né? Falando sobre o escambo, sobre as revoluções industriais, e aí ele meio que afunilou, como o Lucas falou, o tema que ele está querendo abordar, né? E aí, por último, ele usou essa alusão histórica para apontar para a tese dele, que é justamente o que está aqui em itálico, eu acho, não sei qual é o nome dessa formataçãozinha, mas tá, de certa forma, destacado aí no trecho, que é justamente a tese dele, né? Que é onde ele fala que é causado pela necessidade de manter o lucro dos grandes empresários, agredir a saúde da população, do meio ambiente, e aí esses dois fatozinhos, que é esse lucro e a agressão à saúde, tanto da população quanto do meio ambiente, ele vai desenvolver, né, é o indicado que ele desenvolva esses dois argumentos nos parágrafos dele de desenvolvimento. E aí ele usou isso na introdução somente para expor a ideia que ele vai abordar nos parágrafos de desenvolvimento. Porque, como eu disse, a função da introdução também pode ser de prender o leitor, de atrair ele, de cativar, para que ele tenha a vontade de continuar lendo a sua redação e também veja explicitamente esse entrelaçamento de ideias. Ele veja que você planejou seu texto, veja que você colocou opiniões iguais na tese, na introdução, nos parágrafos de desenvolvimento, e que vai apontar também para uma solução para isso no parágrafo da conclusão. Então, esse entrelaçamento de ideias é muito bonito em um texto e tende sempre a ter notas muito altas. Então, acho que o mais importante é realmente expor as suas ideias de forma que a tese tenha um modelo de contextualização e que aponte para a sua tese de forma que as suas ideias sejam entrelaçadas ao decorrer da redação. Vocês têm alguma dúvida? A Ana Gabriela tem uma dúvida aqui. Ela disse que na conclusão é uma das partes mais complicadas. Aí ela está perguntando como fazer uma conclusão boa e se precisa mencionar os três poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Só falando sobre como fazer uma conclusão, a gente vai ter um aulão para isso. Vai ter esse aulão agora de introdução, no outro vai ser desenvolvimento e o próximo vai ser conclusão. A gente vai ser somente conclusão, tá bom? Aí a gente vai falar sobre isso. Aí a gente poderia responder, Clarice, essa outra pergunta, se ela precisa realmente mencionar os três poderes? Acredito que não seja necessário citar os três poderes, mas se você quiser, pode, entendeu? Não é nada regrado também. No meu caso, como a gente não está com foco em conclusão nessa aula, né? No meu caso, as conclusões que eu fazia era basicamente assim, sei lá, eu pegava e botava um tópico frasal para definir o que eu quis falar durante a redação inteira. Sei lá, portanto, conclui-se que esse problema, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí, ponto final. E aí, depois eu colocava os cinco elementos que eu me adaptei para usar em todas as redações. Mas isso é para mim, tipo, isso era o modelo que eu seguia de conclusão, né? Que era o como, o quem, né? O por meio de, e detalhamento também, e as consequências, né? Que são 5 pontos que eu usava na minha conclusão. Como a aula não é muito focada nisso, eu acho que
detalhar muito bem eles, não seria relevante para a gente agora. Mas, respondendo à tua pergunta, eu não acredito que seja necessário, tipo, regrado, né, citar os três poderes. Você pode citar mídias, ONGs, ministérios também, a prefeitura, o Estado, escolas, os pais, enfim, você tem N atores sociais que podem solucionar as suas ideias para as propostas de intervenção. Então, acho que, respondendo a tua dúvida, é basicamente isso. Vai falar alguma coisa, Lucas? Eu gostaria só de complementar uma coisa. Concordo plenamente com o que a Clarice falou, que não é seguir uma risca, pô, tenho que colocar o legislativo, executivo ou o judiciário na minha redação. Porque, por exemplo, a Clarice falou que na introdução tem que dar sua opinião, sabe? Digamos que na sua opinião você fale que o causador daquele problema, seu argumento um, é justamente o social, é algo voltado ao social e não a questão do poder público, a questão do poder do Estado e tudo mais. Então, na sua conclusão, você tem que dar realmente uma proposta de intervenção que seja relacionada ao que você falou no texto, sabe? Então, se, por exemplo, você falou somente de algo social, nada de poder público, não faz sentido na tua conclusão tu não abordar o social que tu argumentou e lá na conclusão tu falar outras coisas, outra coisa a mais que não acabe intervendo naquilo que tu falou no teu argumento, sabe? Então, a conclusão tem que ser baseada no que tu desenvolveu no teu texto. Se tu desenvolveu agora assim, ó, preciso de ter uma negligência do poder público e tal, existe uma negligência nesse tema, aí, pô, aí faz sentido. Aí pode sim mencionar um desses três poderes na conclusão. Mas varia muito. Sabe? Depende muito da argumentação que tu vai estar trazendo. Tá certo? Concordo. Acho que foi a Ana Gabriele foi contemplada aí pelas respostas. E aí a gente tem a pergunta aqui da Fernanda Amaral. Vocês indicam também iniciar a redação com um repertório? É uma boa? Sim, né? Porque uma citação, uma alusão histórica, uma contraposição não deixa de ser um repertório, né? Porque, como eu disse, você pode usar, por exemplo, a alusão histórica que está sendo usada nesse trecho que a gente está analisando. Ele falou sobre o feudalismo, escambo, revoluções industriais, e ele pode, sem problema nenhum, continuar esse repertório nos parágrafos de desenvolvimento dele. É uma boa, sim, porque citações e alusões históricas não deixam de ser um repertório, e isso só enriquece sua redação. Só mostra mais ainda esse seu entrelaçamento, esse seu planejamento de ideias. Então, eu acho uma boa, sim. Quer falar alguma coisa, Lucas? Não, inclusive, mandei até no chat, contempladíssimo, sabe? Realmente, esse repertório que vai estar trazendo vai servir como reforço. Isso é incrível, sabe? Realmente fica da tua redação quando tu faz isso. Mas a questão não é o que trazer, sabe? Não é o que trazer, é a alusão histórica, a citação, porque se você colocar uma música da sua banda, ou sei lá, a sua série, um filme, também vai servir como repertório. A questão é saber como você vai organizar isso, tá? Para não ficar algo solto. É tanto que na Concordo. redação que a Clarice trouxe, ó, ele sempre se preocupou, por exemplo, o hoje, vírgula. Ele falou de algo capitalista, depois tem aquele hoje, vírgula ali. Aí já está trazendo para algo atualmente, sabe? Já está fazendo esse conectivo já com o que está acontecendo no dia de hoje. Sabe? O importante mesmo é você organizar direitinho. Você sabendo organizar direitinho. E surge aí a importância da quarta competência do Enem, que é os elos conectivos, elos coesivos, que para trazer esse sentido, sabe? Para trazer, para quando o seu corretor pegar o seu texto e ler certo. Ele trouxe essa citação lá no início, trouxe essa alusão histórica, esse repertório. Mas e aí, o que isso tem a ver com a tese dele? Como é que ele organizou isso? Como é que ele chegou nesse pensamento da tese dele? Sabe? Porque redação, querendo ou não, é a linha de raciocínio, sabe? É isso aí, concordo também. Então, vamos resumir aqui, gente. A gente passou pelas citações que vão servir para a gente sustentar a nossa hipótese, né, para reforçar a nossa ideia, ilustrar o nosso raciocínio. A gente falou um pouquinho sobre as alusões históricas, que são uma ferramenta para a gente fazer a referência a um fato ou um personagem histórico para comparar e aprofundar a nossa argumentação no decorrer do texto. Falou também um pouquinho sobre a contraposição, que é esse uso de duas ideias opostas, uma coisa positiva e uma coisa negativa, para contrabalancear e formar uma discussão ao longo do texto.
E a gente também falou sobre a tese, né, que é a nossa opinião sendo exposta de uma forma sempre impessoal. É muito importante lembrar dessa forma impessoal. E acredito que para isso não tenho mais dúvidas. E agora eu passo a palavra para o Lucas, para vocês construírem uma redaçãozinha junto com ele. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Boa tarde. E vocês têm alguma dúvida até aqui? Deu para entender direitinho as dúvidas que vocês mandaram? Que não tem nenhuma pergunta, mas assim, galera, terminou aqui, mas não está dispensado, tá? Vai me ajudar ali na Sim, eu tô redação. aqui ainda. Vou continuar. Preciso dos seus comentários no decorrer da redação. Tá? Então, se você quiser adicionar alguma coisa e tal, fazer uma análise aí de que a gente está fazendo até agora, pode estar falando, tá? Dizer uma estratégia que tu utilizava, enfim, pode estar falando. Tudo Certo? bem. Aí, assim, eu vou estar compartilhando a minha tela para vocês e eu vou estar editando pelo celular, sabe? Porque o meu teclado do notebook, ele está um tanto quanto ruim, sabe? Ele realmente está parado aqui, total. Aí eu vou estar compartilhando aqui a minha tela. Claro, isso teria como compartilhar essa tela se eu mandasse o link para ti. Ou... Deixa eu ver aqui. Eu estou compartilhando aqui agora, tá dando para ver direitinho? Tá ok? Tá Dando, ok? né, gente? Tá dando certo, né? Porque pra mim tá. Acho que tá dando sim. Assim, estou aqui com o meu notebook, tá? Mas eu só vou usar só para compartilhar com vocês, porque está pelo celular. Aí, geralmente, a minha conta do Gomit, ela não bate muito bem com o meu celular, sabe? O Gomit não gosta muito do meu celular. Aí, por exemplo, passou uma hora em uma aula aqui e tal, aí às vezes cai. Aí, se acontecer, eu peço que o cara tente me avisar pelo WhatsApp, tá bom? Ou tente me avisar aqui pelo chat, para ver se eu consigo olhar pelo computador, tá bom? Mas só ficar tentando, caso eu caia aí, isso aí fica bastante. Pois é, o Mário não tá com um problema técnico, a gente não conseguiu entrar em contato com ele hoje, certo? O Mário mesmo que ia criar a redação com vocês, mas a gente não sabe o que aconteceu e a gente espera que esteja tudo bem com ele. Mas realmente a gente não teve um retorno dele hoje. Até ontem estava tudo ok, estava tudo planejado, mas hoje aí a gente entrou em contato com ele hoje de manhã e não deu certo. Certo? Infelizmente. Mas eu vou estar aqui substituindo ele, sabe? Que o Mauro é realmente insubstituível, um cara incrível. Mas eu vou estar tentando aqui, tá certo? Aí, Clarice, por favor, se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá bom? Bom, Para ler a dúvida, tá certo? Aí vamos lá. Eu vou estar entrando aqui para editar agora. Pronto, tá sucesso. Aí é o seguinte, o tema é esse, o preconceito racial em prejuízo ao convívio em sociedade. É um tema que a gente está sendo muito debatido nos dias de hoje. Está sendo realmente um tema que tá muito no nosso cotidiano. A gente está sabendo ainda dos movimentos sociais que estão acontecendo. A gente está sabendo aí como está acontecendo lá nos Estados Unidos, como está acontecendo aqui no Brasil, no mundo todo. Sabe, um movimento que está ganhando um grande nome agora nos dias atuais. É um movimento lá de 2012, mas realmente, por meio dos acontecimentos ultimamente, ganhou uma maior força. Certo? Mas esse movimento, só realmente falando, não nasceu por conta daquele acontecimento. Sabe? Já era um movimento que já tinha antes, tá? Lá em 2012 ele foi criado, que agora ganhou uma maior força. Aí eu trouxe esse tema para a gente estar fazendo uma redação, porque justamente é um tema que está sendo muito debatido nos dias de hoje. Aí vamos fazer uma redação sobre esse preconceito racial, tá certo? Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar uma coisinha para vocês. Antes da redação, é muito importante você fazer um brainstorming. Essa palavra bonitinha, em inglês, significa uma tempestade de ideias, tá certo? Então é muito importante você participar da sua redação, lá na sua redação, antes do seu rascunho, antes da sua redação mesmo, antes de passar para a folha oficial, pense assim, ó, com o tema preconceito racial em prejuízo ao convívio em sociedade. O que eu penso? Quais os argumentos que vêm? Quais os repertórios que eu sei sobre isso? Tá bom? E isso é muito importante para a sua redação. Então, antes de escrever, pare e pensa o que você pode escrever.
Depois de você ver tudo que tem na sua cabeça, aí você seleciona os melhores argumentos, que foi justamente o que a Clarice falou, né? Mas aqui a gente vai ver na prática, tá bom? Então é o seguinte, outra coisa que eu gostaria de falar é esse espaço para o título, né? Geralmente, algumas pessoas utilizam o título. Eu não utilizava, não sei se a Clarice utilizava, mas eu não costumava utilizar. Mas só falando, se você colocar o título, você não vai perder ponto, tá bom? E se você não colocar, também não vai perder ponto. O título é algo opcional, mas é o seguinte, o título tem que ser algo criativo, tem que ser realmente algo criativo, tá bom? Se você for colocar um título, tem que ser algo que precisa muito da sua criatividade. Então, como eu não sou uma pessoa que não considero uma Impactante. pessoa criativa, é realmente impactante. E como eu não sou uma pessoa criativa, eu não costumo muito utilizar o título, tá certo? Não sei se a Clarice utilizava. Utilizava, Clarice? Não usava não também. Então, então tá eu e ela juntos aí no mesmo caminho, a gente não utilizava. Mas o Mário é um professor que utiliza, sabe? Acho que é o único que eu conheço que utilizava título na redação. Sabe? Realmente, Mário é demais. e é bem legal. E era bem legal o título dele. Mas eu realmente não costumo utilizar. Você precisa ser criativo, ser impactante, aí não funciona tanto para mim. Mas é o seguinte, na sua pré-redação, o que a gente precisa fazer? Só retomando, fazer um brainstorm, uma tempestade de ideias, um estudo de ideias, o que vem na nossa cabeça. Então, mas falando de mim, quando eu penso em preconceito racial, eu lembro lá daqueles escravos africanos, lá de antigamente, sabe? Aqueles escravos africanos. Mas, e aí a gente pensa o seguinte, certo, tem aqueles escravos africanos, mas, de certa forma, a escravidão foi abolida entre mil aspas, certo? Por meio de quê? Por meio de uma lei, que foi a Lei Áurea, certo? A Lei Áurea. E essa Lei Áurea, ela tinha qual objetivo dela? Só uma retomada em história. Ela tinha o objetivo da abolição da escravatura no Brasil. Mas é o seguinte, é muito legal a gente colocar datas sobre isso na redação. Mas eu confesso que eu não sei qual foi a data exata dessa lei. Isso também não importa muito na sua redação. Porque é o seguinte, se você não sabe a data, você pode colocar o século. E o século eu sei. Eu sei que foi lá por volta do século XIX. Então vou colocar aqui século XIX. Não precisa ser a data específica, lei áurea, tal, mil, não sei quanto tempo. Tá bom? Mas eu sei que foi lá no século XIX, isso é bastante. Tá bom? Então, lá dos escravos africanos e tal, lembro da Lei Áurea, a abolição da escravatura, lá no século XIX. Mas é o seguinte, teve essa abolição, entre aspas, mas o quê? Não tinha uma coisa que a gente chama de oportunidades. Eles não tiveram oportunidades para os negros, estavam agora, acabou a escravidão, certo, agora vocês estão livres. Mas aí, a gente está livre, o que a gente faz? Onde é que a gente tem oportunidade? Onde é que a gente. Quem é que está ofertando oportunidades para a gente? Isso não acontecia. Então, eu vou colocar aqui, ó, não foram oferecidas oportunidades. Só colocar oferecidas oportunidades que a gente vai lembrar, tá bom? Isso que eu lembro, não foram oferecidas oportunidades. Tá certo? Mas é o seguinte, não foram fornecidas oportunidades, mas eu também lembro de uma coisa. Isso nos dias atuais, sabe? E isso atinge muito nos dias atuais, por quê? Porque agora a gente tem um grupo étnico, certo? Que agora ele está realmente marginalizado. E isso vem lá da abolição da escravatura. Desde aquele tempo, as pessoas, certo, tinha gente, vocês estão livres, mas não dava oportunidade. Cadê a oportunidade? Tá bom, a gente está livre, mas o que a gente faz agora? A gente tá. E isso foi meio que foi um tanto quanto teve abolir a escravidão, mas mesmo assim a escravidão de certa forma continuou ainda, porque enfim não tinha oportunidades. E isso aconteceu por consequência que agora a gente tem um grupo étnico marginalizado por conta disso. Tá bom? Aí nos dias de hoje, o que acontece? Acontece muito agora nos dias atuais, que agora as universidades e tal, as faculdades, para ver se consegue resolver isso, para tentar corrigir, eu vou colocar aqui corrigir, essa palavra é o termo certo, corrigir, é o que acontece. Para corrigir esse grupo aí marginalizado, porque não foi da oportunidade, vamos fazer o seguinte, vamos utilizar o sistema de cotas na universidade para ver se a gente consegue corrigir, tá bom? Aí eu acabo utilizando esse sistema de cotas, porque desde o tempo passado, o povo negro e tal, da escravidão, não oferecido oportunidades. Então a gente sabe que a educação pública não é das melhores, então vamos utilizar cotas, vamos usar esse mecanismo para a gente tentar corrigir aquilo que estava lá no passado. Tá bom? Então é o que eu lembro disso, eu lembro dessas coisas, mas além disso, eu lembro de uma lei que não é cumprida nas escolas.
Eu lembro que existe uma lei que é Lei da Igualdade Racial, tá bom? A Lei da Igualdade Racial. E o que eu falei para vocês? Que acaba que agora tem essa lei, mas as escolas falham no cumprimento, certo? Então vou colocar aqui no cumprimento dessa lei. É o que eu lembro, tá bom? E essa falha desse cumprimento acaba o quê? Vou colocar aqui entre parênteses, acaba tendo uma discriminação, tá certo? Acaba tendo uma discriminação desse povo por conta dessa lei, tá certo? É isso que eu lembro por conta disso. Só resumindo, só recapitulando, o que eu posso utilizar como minha tese aqui? O que eu posso utilizar como minha tese baseada nisso? Eu posso utilizar como primeiro argumento justamente essa marginalização, tá certo? E como segundo argumento, eu posso utilizar o que eu falei para vocês? Essa formação, essa formação cultural, tá certo? Essa formação cultural é o quê? Essa formação cultural vem justamente por conta de lá nas escolas, elas falham nesse cumprimento dessa lei de igualdade racial, tá bom? Pode, esse descumprimento pode até ser por meio que não conhece, sabe? Não conhece as leis. É algo que acontece muito no dia de hoje. A gente tem várias leis que a gente tem direito e tal. Artigo 5º da Constituição Federal, que a Clarice falou aí, né? Tem esse artigo, mas as pessoas acabam não conhecendo o que tem escrito na lei. Aí acaba que a própria lei que a gente tem por direito acaba não sendo cumprida, porque, enfim, a gente nem tem essa autonomia de chegar e cobrar os governantes, tá certo? É isso que eu penso. É isso que eu penso. Eu queria saber o que é que vocês também acrescentariam dentro de uma redação com esse tema. É isso que eu pensei no geral. Mas eu queria saber de vocês. Se vocês quiserem, podem estar ligando o microfone, porque, enfim, eu não estou podendo ver o chat. Se vocês quiserem ligar o microfone, a Clarice também quiser falar, tá bom? Eu queria saber quais repertórios vocês poderiam trazer com esse tema. O que é que vocês pensam? Lá no seu brainstorm, na tempestade de ideias, o que é que vem na sua cabeça quando você pensa nesse tema? A Ana Gabriele falou do racismo estrutural. Boa, boa. Se ela quiser explicar aí pra gente o que é esse racismo estrutural ou pelo microfone, pro nosso conhecimento aqui, nosso capital intelectual, sinta livre, tá bom? Vai querer? Eu gostaria bastante que você falasse um pouquinho sobre isso. Alô, alô? Alguém? É Clarice, teve outra pessoa que falou no chat, alguém? Ou eu caí, eu realmente não tô sabendo. Aconteceu alguma coisa aí? Alô, alô? Eu tinha caído aqui, foi mal. Ah, sim, eu tô falando aqui, eu pensava que tinha caído, voltei aqui. Mas acho que tá ok, né? Tá ok. Vocês estão me escutando aí? Alguém pode dar esse retorno aí, galera? Porque eu realmente fico pensando que eu caí, sabe? Acontece Tô muito escutando. isso. Show, muito obrigado, mano. Eu vi que tá dando certo ligar o microfone, deu certo? Aí, outra O coisa que eu meu tá lembrei aqui agora. dando. O microfone da Ana Gabriele ainda não deu certo ligar. Ah, tudo bem, tudo bem. Então a gente tem esse raciocínio estrutural, e quando ela falou nisso, eu lembrei de outra coisa, ó. Eu lembrei de um cara que foi realmente mundialmente conhecido, que foi o Nelson Mandela. Cara que morreu lá em 2013, sabe? Lá em 2013, e eu lembro que ele morreu o quê? Com aproximadamente. Eu realmente não lembro, vou colocar 95 anos, sabe? Porque eu realmente não lembro.
Eu lembro dele porque ele realmente ensinou o mundo, vou colocar aqui, ensinou o mundo a lutar pelo movimento negro, sabe? Eita, mundo. Certo? A lutar pelo movimento negro. Eu lembrei dele quando ela falou do racismo estrutural, certo? Aí eu utilizaria super ele. Eu vou tentar estar utilizando tudo isso que a gente falou até aqui, tá bom? Dentro da redação. Depois que a gente tá montando, a gente vai estar tentando abordar tudo isso, certo? Para todos os nossos brainstorming aqui, foi muito legal o racismo estrutural, porque eu consegui lembrar do Nelson Mandela. Muito bom, muito obrigado. Aí é o seguinte, galera, se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês podem estar ligando o microfone, tá certo? Porque eu não tô vendo o chat, mas se vocês quiserem utilizar o chat, eu peço pra Clarice aí dar um retorno, tá bom? Pois Pode é, me eu já avisei aí. interromper. Eu acabei de avisar que quem não puder falar no microfone, eu repasso pra ti. Show, perfeito, muito obrigado. Aí é o seguinte, vamos começar a redação, né? Dentro da nossa redação, eu gosto muito de começar com aquelas palavras bem clichê, certo? Geralmente baseado por meio do tema. Eu começo, sabe, aquela ordinamento, né, significativamente, sabe? Baseado no tema da redação, eu começo com essas frases clichê. Mas eu vou colocar assim, vou começar com uma forma meio clichê aqui. Vou colocar aqui no Brasil, certo? Tá dando pra ver direitinho? Eu vou tentar dar um zoom aqui pra gente poder ver melhor. Dar um zoom aqui. Acho que deu uma melhorada. Deixa eu dar uma melhorada. Vou colocar assim, ó, no Brasil, aqui Lucas, que a gente... Oi. falaram para repertório também do Martin Luther King. Uou, muito bem, muito bom, muito bom. Muito bom. Vou colocar aqui. É assim com 2T? Eu realmente não lembro. Luther King. Né? É assim? Alguém confirma pra mim? Luther, acho que é assim, né? Oi? Tá saindo meu É com som? TH. É com TH, certo, certo, verdade. Oi, tu falou aí, estamos ouvindo. Tá saindo meu Tá som? sim, tá sim, tô escutando. Eu que falei sobre o racismo estrutural. Enfim, o racismo estrutural, ele engloba tudo isso que você já falou aí antes. Desde a abolição dos escravos, depois que eles foram escravizados, eles foram libertos, mas eles ainda não tinham oportunidades, então eles ficaram marginalizados. E essa marginalização, ela vem até hoje. Tipo, passaram mais de 100 anos da abolição dos escravos, e a gente vê que os negros ainda ocupam, por exemplo, eles deveriam ocupar os mesmos lugares que os brancos, então deveriam ter ainda muitos negros na universidade, ocupando posições em altos cargos, mas a gente vê que isso não existe. Até hoje, esse racismo que veio, sei lá, de 100 anos, 200 anos atrás, ainda persiste até hoje. Da gente ver um negro na rua e algumas pessoas acharem que é bandido ou algo do tipo, entende? Eu não sei se tá dando pra explicar direito, desculpa. Tá Né, perfeito, pode? tá perfeito. Fica tranquilo, tá sucesso. Tá bom? Posso falar também? Pode. Pode sim. Eu também mencionaria alguma frase da Angela Davis, que também foi uma mulher negra muito importante para o movimento. Então, só isso. Da Angela Davis é bom, hein? Eu não conheço, eu realmente não conheço. Desculpa, Angela... Ela era uma Como é seu... filósofa. Angela Davis, ela era uma filósofa. D-A-V-I-S. Qual é? D-A-I-S? D-A-V-I-S. Davis. Vou colocar aqui como é uma filosofia. Filósofa. Alguém ia falar alguma coisa? Pode falar, tá bom? Pois é, que assim, ela falou da questão da representatividade, né, que eu falei aí também, e daria para contextualizar por quê? Porque ia entrar na parte do censo, né, do IBGE, essas coisas também, ia ajudar na parte do desenvolvimento, porque segundo o IBGE a população é mais negra, a população do Brasil é mais negra, né, ou parda, do que brancos. Aí você poderia contextualizar em relação a isso, porque como a população é negra e a nossa representatividade no país é mais de brancos e tal, aí daria para fazer esse paradoxo entre as diferentes realidades. E na questão do Luther King também pela a questão da luta de direitos iguais, né, por negro e os brancos nos Estados Unidos.
Perfeito, perfeito. Então, eu vou fazer o seguinte. Muito obrigado pela contribuição de vocês. Ó, eu vou utilizar esse racismo estrutural aqui, ó. Vou colocar até um asterisco, um asterisco, quando a gente falou bem aqui, ó, de grupo étnico e de marginalização. Vou juntar os dois ao mesmo tempo. Fechou? Dados do IBGE, incrível mesmo. Eu acho que também entra na parte de corrigir cotas, eu acho que também está bem ligado nisso, porque... Qual foi? Eu não escutei direito. Desculpa. Eu acho que também, dentro do racismo estrutural, também vai entrar a parte de corrigir cotas, porque ao invés de ajudar as pessoas para que os negros tenham acesso à educação tanto quanto os brancos, eles preferem fazer cotas, como na verdade não deveria existir isso. Todo mundo deveria ter acesso ao mesmo tipo de educação, ao mesmo tipo de... Enfim. E que não precisaria disso. Então vamos fazer o seguinte, eu concordo contigo, e a cotas pode ser o nosso argumento aí principal, então eu vou colocar aqui isso aqui, ó. Quando a gente for falar desse racismo estrutural, dessa marginalização, eu vou usar as cotas como nosso argumento, tá bom? Vou utilizar ela como nosso argumento principal, tá bom? Fechou? Vou colocar até em negrito aqui para lembrar. Certo? Então vamos lá, vamos colocar aqui para redação. Eu vou utilizar as palavras, desculpa, qual é o teu nome? É Ana Gabriela, é isso? Ana Gabriela. Certo. Eu vou usar a mesma coisa que a Ana Gabriela falou aqui pra gente primeiro do áudio. Aí ela falou o quê? Que essa, vou dizer, ó, no Brasil, a discriminação étnica, né? Ela se faz presente nos dias de hoje, né? Ela se faz presente por meio do quê? Por meio no meio da nossa sociedade, mas eu não vou colocar na sociedade, vou colocar um nome mais bonitinho, tá bom? Vou colocar aqui, ó, na convivência coletiva. Opa, coletiva. Perfeito. Vou colocar aqui na convivência coletiva. Tá bom? É a mesma coisa de sociedade, mas é um nome mais bonitinho. Aí vocês vão perceber que eu não costumo utilizar palavras tão bonitas na minha redação. Por mais que o Enem... Oi, pode falar. Posso falar? Desculpa ficar interrompendo o tempo todo. Eu colocaria também, depois dessa parte, ó, no Brasil, a discriminação étnica se faz presente na convivência coletiva e é uma herança cultural que foi trazida pelos nossos antepassados na época da colonização. Eu acho que eu colocaria isso também. Show, bora fazer o seguinte. Pode falar, desculpa. Eu já falei. Certo. Então é o seguinte, ó. Eu vou usar a mesma coisa que ela. Vou colocar assim, ó. Principalmente com a chegada dos escravos. Não, ó. Presta atenção. Eu colocaria mais bonitinho. Tipo, é uma herança cultural que vem desde a época da colonização. Entendeu? Uma herança cultural, pra ficar bonito. Ah, sim. A convivência principalmente... herança cultural, né? Isso, né? É uma herança cultural. Certo, deixa eu ver como é que eu posso utilizar aqui. Na convivência coletiva, principalmente com a chegada... Calma, eu vou utilizar. Mas deixa eu ver aqui como é que funcionaria na minha linha de raciocínio. Certo? Ó, pelo tráfico... Vou colocar... Eu gosto muito do tráfico negreiro. Aí... então... Ó, e não acessou, aí essa herança cultural que tu falou, né? Ó, e não acessou a abolição da escravatura, sabe? Aí já entra aí naquela coisa de lá da escravidão e tal. Lá, aí eu lembro, eu não sei o ano certo, né? Algo disse pra vocês que eu sabia que era lá no século XIX. Aí o que eu fiz aqui? A Clarice pode até estar comentando, tá bom? A Clarice pode até estar comentando. Eu coloquei aqui, essa aqui é a minha estratégia de abertura. Tá bom? Isso aqui é a minha estratégia de abertura. A gente falou lá no início, sabe, que poderia ser, seja um fato, seja um dado estatístico, seja citação. A gente está com meio que uma alusão histórica aqui, né? Então a gente está utilizando aí como a estratégia de abertura. Tá bom? Aí como é que funcionaria? Gabriel, repete, por favor, como é que funcionaria na tua? No Brasil, como eu faria para mim, né? No Brasil, a discriminação ética se faz presente na convivência coletiva, principalmente com a chegada... Não, calma, me perdi. No Brasil, a discriminação ética se faz presente na convivência coletiva. E é uma como é o nome que eu sei? Uma herança histórica. Uma herança histórica. Uma herança histórica que veio desde nossos antepassados, desde a época da nossa colonização, e se estende até hoje.
se estende até hoje, que é justamente o nosso argumento aí. Então, pode ser utilizado, realmente fica... Eu vou ficar com esse aqui, mas também, esse que a Gabriela falou também poderia, aí o ponto final, perfeito dela também, pô. Sério, acho que até inclusive tá melhor que esse, mas vamos continuar, mas tá certo também, tá bom, Gabriela? Tá incrível, essa frase de abertura tá impecável, assim, rápida, objetiva e precisa, ó, isso acontece até os dias de hoje. Eu vou continuar, porque eu queria agora utilizar esses dias de hoje depois do ponto final, sabe? Porque eu fiz uma contextualização aí no meio dessa alusão histórica, mas aí agora, depois do ponto final, que eu gostaria de trazer nos dias de hoje. Aí eu vou colocar assim, ó, a perpetuação, né, que é realmente essa continuação que continua, né, essa discriminação continua, mas eu não vou utilizar a discriminação de novo, tá bom? Eu não vou utilizar porque justamente a gente não pode ficar repetindo as palavras na nossa redação. Aí eu vou colocar assim, ó, a perpetuação desse preconceito atesta uma atuação insuficiente do quê? Ó, aí agora eu já vou entrar dentro dos nossos argumentos, sabe? Da minha tese. Aqui eu já estou entrando na minha tese. Por quê? Ó, uma atuação insuficiente, eu vou dizer para vocês. Eu vou dizer do Estado, tá bom? Uma atuação insuficiente do Estado. Aí eu vou falar assim, ó. Mas por que essa atuação insuficiente? E justamente a gente falou o quê? Que não tem essa inclusão na sociedade, né? Tem essa discriminação. Aí eu vou colocar assim, ó. Para inclusão, não, vou colocar para incluir grupos étnicos marginalizados. Lembra que a gente utilizou? Coloquei até um asterisco lá no início. Marginalizados, sabia aqui, ó. Grupo étnico de marginalização. Nosso argumento 1, tá bom? No meio do Estado. Ó, por que eu estou dizendo o Estado? Porque essa abolição da escravatura já veio antes de um poder, de certa forma. Sabe? Continua até os dias de hoje essa marginalização. Então, dizem assim, ó, lá no início, desde a época da abolição da escravatura, esse poder que tinha, continua até hoje e essa atuação insuficiente dele, tá bom? Aí é o seguinte, marginalizados e uma formação, ó, e esse I aqui já vai entrar no meu segundo argumento. Qual é o meu segundo argumento que eu falei para vocês? É esse aqui, ó, formação cultural. Vou colocar até aqui os meus dois argumentos. Vou colocar aqui, formação cultural. Formação cultural. Uma formação cultural. Cultural. Uma formação cultural, que a gente já tinha dito lá no início, de muitos indivíduos que o corretor até ajuda, né? Porque eu não preciso escrever a palavra toda, ele já vai complementando, isso é perfeito. Esse tipo de intolerância que a gente tem. Já teve até um tema, eu lembro do tema de 2016, que foi relacionado à intolerância, né? Muito bom. Eu lembro que nesse tema, deu uma viagem muito louca, eu coloquei até... Nem Einstein sobrou, eu coloquei Einstein nessa redação como repertório e deu certo. Minha primeira redação lá no primeiro ano, eu decorava assim os repertórios e tal, de repertórios coringas. Aí, ó, dá pra organizar e colocar essa frase de Einstein, sabe? Então é como eu falei pra vocês lá no início. Tem a questão do repertório e tal, que é muito legal, mas o mais importante é saber como organizar. Porque o seu filme preferido, a sua série preferida, eu vou dizer o quê, ó, ultimamente nessa quarentena, se baseou em umas coisas. Ou eu tô lendo um livro, ou eu tô assistindo. E eu comecei a assistir um desenho da minha infância, que eu gosto muito, que é aquele nosso conhecido Naruto Uzumaki, né? Eu tô reassistindo tudo de novo. Tô reassistindo absolutamente todos os episódios de novo. Já terminei o clássico, tô terminando o Shippuden agora. Aí por quê? Mas eu posso utilizar Naruto na minha redação, Lucas? Sério? Um anime aí e tal? Claro que pode. Sabe? Marginalização, inclusive, bichinho desde pequeno e tal, lá, solitário. Então, o importante não é saber qual é, pô, vou colocar um repertório aqui que ninguém sabe. É muito bom você ter esse grande leque de repertórios, mas o mais importante ainda é saber como organizar. Tá bom? Então, a sua série favorita, a sua música favorita, a sua banda favorita, pode ser um repertório. Eu assisti um episódio de Brooklyn Nine-Nine, não sei se vocês conhecem, mas... Eu realmente não conheço. Tem um episódio em que um tenente, ele tá saindo da casa dele,
E um policial para ele por estar saindo de um prédio tão bonito e rico e luxuoso e acha que ele está indo lá para assaltar, ou roubar, ou fazer alguma coisa. Então, eu acho que também poderia colocar, por exemplo, esse episódio como introdução. Falar sobre o episódio e dizer, Oi? Poderia, desculpa, tô comentando, aí eu lembrei que eu tô com o áudio ativado, mas poderia sim. E aí depois falar que como isso afeta a sociedade, sabe? Assim, inclusive, eu vi uma redação na Tamil que a pessoa começou a redação com Breaking Bad não, desculpa. O Black Mirror. Ela começou dizendo um episódio de Black Mirror e tal, aí, nem sei se é assim que fala, realmente não assisto, mas começou, eu lembro perfeitamente que eu começou realmente na introdução com isso, sabe? Aí como é que ela fez? Certo, é um episódio, Lucas, né, que eu ofereço na minha redação. Aí ela colocou assim, ó, como conectivo, essa pessoa colocou como conectivo assim, ó, saindo da ficção para os dias atuais, aí começou nos dias atuais, sabe? E você pode sim utilizar episódios e filmes, sério, por exemplo, essa redação da Tamil. O cara tirou da Tamil utilizando como um dos repertórios que ele utilizou, a série que ele gostava, certo? Então, tranquilo. Eu vou colocar assim, ó, com efeito. Mas Lucas, sabe, eu geralmente começo com primeiramente, a priori, em primeiro lugar, esses conectivos que a gente usa muito. Eu gostava muito desse ou algo parecido com esse aqui. Eu vou até colocar em rosa. Vou colocar rosa aqui, só pra gente destacar um pouquinho. Vou aproveitar e também colocar os nossos dois repertórios aqui, os nossos dois argumentos. Vou colocar aqui grupos étnicos marginalizados, né, que eu vou colocar aqui cor vermelha, tá dando para chegar para vocês aí? Essa cor vermelha. Informação cultural perturbada, que vou colocar perturbado, em vermelho também. Esses aqui são meus dois argumentos, tá bom? Que eu vou utilizar. Aí eu vou colocar, mas esses aqui são outros conectivos que vocês poderiam estar usando. Se a Clarice que gostaria, sabe outro aí, eu geralmente só conheço mais esses 4 aqui. Porque assim, a gente fala assim, baseado nisso que eu falei para você na minha introdução, agora no meu desenvolvimento, eu penso isso em primeiro lugar. Primeiramente eu penso isso, a priori eu penso isso. Sabe? Com efeito tem o mesmo sentido. Por quê? Agora na minha tese, tá vendo esses grupos étnicos marginalizados, essa formação cultural deturbada, sabe? Com efeito disso, aí agora eu vou iniciar a minha argumentação, sabe? Tem o mesmo sentido. Então, se vocês quiserem utilizar outro parecido com esse, semelhante, também tá no mesmo sentido, no mesmo intuito. Tá bom? Tranquilo? Aí eu vou utilizar assim, ó. O poder público falha, tá certo? Aí é o seguinte, tá? Aí eu gostaria de, toda vez que eu vou escrever uma coisa, por exemplo, eu queria saber se vocês estão dando me escutar, porque eu realmente acho que fica caindo. Tá dando pra gente escutar até aqui? Alguém poderia ligar o áudio aí pra avisar? Tá dando pra escutar sim, tá dando. Show, perfeito. Aí eu vou colocar assim, ó. O poder público falha. Tá certo? O poder público falha. E onde foi que a gente disse que o poder público falha? Onde é que o Estado falhou? Lembro lá da questão da Lei Áurea e tal, dos escravos africanos, né? E esse é justamente onde a gente utilizou o nosso primeiro argumento. Lá na falta de oportunidade, né? Então eu vou colocar falha, e a gente lá no nosso brainstorm a gente falou que falha justamente nessa falta de oportunidade e tal. E eu vou utilizar a cota aqui, ó. Corrigir e tal, por meio de cotas. Tá bom? Então eu vou utilizar isso aí. Aí o poder público falha. Colocar dados, né? Eu lembro que alguém mencionou que tinha mais pessoas negras no Brasil. Então, eu tenho aqui um dado aqui. 55,8% da população se declara preta ou parda. Mas 75% das pessoas pobres são negras. Então, a desigualdade social está muito grande, dá pra ver. Perfeito. Esse dado estatístico aí, pô, assim, incrível. Daria um reforço impecável para a sua redação. Tá bom? Você poderia até colocar aí no chat, Alice, para o pessoal ver. Dá para saber aí e tal, dos dados. E esse dado é da onde mesmo, hein? Você sabe me dizer? Peraí, é do IBGE. Show. Instituto Brasileiro aí, Geografia e Estatística, IBGE. Show. Aí eu vou continuar aqui, mas poderia... Realmente, eu lembro que o menino falou aí, né, que poderia utilizar os dados estatísticos. Aí só, realmente, ele tinha razão aí, ressaltando aí a opinião dele, que ele realmente, os dados estatísticos que ele falou, tem razão aí do IBGE, como a Clarice falou. Então, faz sentido sim a gente utilizar. Então, não era somente a opinião dele, era o dado estatístico mesmo, comprovando veracidade.
Mas eu vou dizer assim, ó, o poder público falha ao longo dos séculos. Aí, a gente já iniciando, já deixando o seu corretor assim, ó, agora ele vai dar uma alusão histórica aqui que a gente já falou lá no início, lá no nosso brainstorm, lá na nossa pré-redação, né? Assim, ó, no tratamento de quê? No tratamento relativo aos grupos, né? Aos grupos étnicos. Opa. Étnicos, certo? Desprestigiados. Desprestigiados. Certo. Aí, eu vou colocar assim, ó, certo? Vou colocar uma vírgula, aí vou colocar assim, ó. Um exemplo, vou colocar como um exemplo aqui, ó. Vou colocar como os afrodescendentes. Mas se eu Final. repetir grupos étnicos de novo, porque já tem grupos étnicos antes, aí se colocar de novo, vai ficar muito repetitivo, não? Como? Não, desculpa, não entendi. É porque já tem grupos étnicos no primeiro parágrafo. Se eu repetir isso aí de novo no segundo, não vai ficar muito repetitivo, não? Ó, eu utilizei, foi já. Eu coloquei onde? Eu coloquei só uma vez, não foi lá? Só uma vez, não foi? Foi. Certo, então a gente. Tá errado essa palavra? Afrodescendentes. Sabe que tava escrito errado. Então tá. Acho que é afrodescendentes mesmo, ou é o hoje que tá me confundindo aqui? Acho que é afrodescendentes, né? Realmente sim. Acho que o Word tá em espanhol. Só pode. É afrodescendentes. Mas tá certo aqui, tá bom, galera? Tá em vermelho, mas tá certo. Realmente não sei o que Sim, aconteceu. sobre esse negócio aí de repetir os termos, eu acredito que só seja uma coisa ruim quando você repete, sei lá, em duas linhas seguidas, entendeu? Tipo, você colocou, sei lá, na terceira linha colocou grupos étnicos, aí na quarta linha colocou grupos étnicos de novo. Acho que se for numa separação assim de parágrafos, já pode repetir. Primeiro parágrafo usou grupos étnicos, aí vai usar de novo só no segundo, acho que não influencia em nada. Concordo, como eu falei isso. Aí aqui, ó, a gente chama aí de. Isso aqui que eu acabei de fazer é o quê? Ah, eu vou apagar isso aqui, né? Eu acho que vocês já deram ter noção. Aí o que é isso aqui? É o nosso tópico frasal, né? Se a Clarice quiser falar para vocês aí o que é, como é que funciona, porque ela disse que utilizava, né? Lá na conclusão, se ela quiser falar aí para vocês. É... o tópico frasal é basicamente uma síntese de tudo que vai ter no seu parágrafo. É você formar uma frase que resuma tudo que você vai abordar posteriormente. É a primeira frase que você põe e já é a frase que vai introduzir o leitor para a sua ideia do parágrafo. E isso a gente acabou de fazer, né? Olha aqui, ó, o que a gente vai falar sobre os últimos grupos étnicos desprestigiados, né? Por meio de o quê? Por meio de uma falha dos longos séculos, sabe? Então a gente uma frase que eu vou até colocar aqui, tópico frasal, vou colocar aqui, tópico frasal. Vou colocar assim, já pra gente saber o que é um tópico frasal, certo? A gente acabou de fazer, isso aqui é uma frase que vai estar dando aí, sintetizando o que a gente vai abordar no nosso parágrafo. Mas aí, a gente vai abordar o que no nosso parágrafo? A gente falou que o quê? Que tinha a questão da Lei Áurea, né? Da abolição da escravatura e também tinha a questão das cotas, né? Que a gente tinha falado antes. Tá bom. Então foi o seguinte, ó. Esse texto aqui, olha, a lei. Opa, a Lei Áurea. Ó, a Lei Áurea, por exemplo, certo? Aboliu a escravatura. Aboliu entre aspas, né? Aboliu a escravatura. Aí aboliu a escravatura, mas a gente sabe que não aboliu totalmente. Eu vou colocar assim, ó. Mas isso aí pode ser o quê? No entanto, entretanto, Porém, contudo, todavia. muitos, para você não ficar só no mais, né? No mais, entretanto, todavia, porém, enfim, vocês podem utilizar vários, sabe? Aí vou colocar mais, não ofereceu o quê? Aquela questão que a gente tinha falado antes, né? Opa, não ofereceu, como é que certo? Perspectivas futuras, que é justamente a questão das oportunidades, mas é mais bonitinho. Ofereceu, tá errado, tá errado também. Ofereceu. Ah, certo, também aqui tá no presente, mas tá certo também, porque a gente tá falando do passado, certo? Então hoje aí que tá confundindo minha cabeça. Aí não ofereceu perspectivas futuras, que é justamente aquela questão das oportunidades, né? E a perspectiva futura do quê? Dessa oportunidade, mais especificamente de inclusão da época, né? Inclusão social. Pô, vocês são livres. Mas e aí?
o que a gente faz? E essa inclusão social aí aos ex-escravos, ó, os quais muitas vezes consideram, aquela questão dos dias de hoje, né? Consideram favelas ou comunidades menos favorecidas ao governo, né? Mas não vou colocar ao governo, menos favorecidas, o quê? Questão de capital, né? O capitalismo aí, vou colocar economicamente. Aí fomentando, gosto muito, fomentando o quê? Uma cultura, como foi a palavra que a gente tinha utilizado antes, hein? Não lembro, uma cultura de, eu lembro que a gente tinha utilizado já. Desprestigiados, né? Desprestigiados. Então, vou colocar assim, ó. A gente falou daquela perma, eu vou repetir ele, só para saber que a gente está realmente falando sobre ele, né? Então, uma cultura de desprestígio, né? Desprestígio dessa etnia, tá bom? O que a gente fez até aqui? A gente fez o quê? Vamos pausar aqui, vamos discutir o que a gente fez aqui. Então, a gente fez aqui um tópico frasal, vou colocar até em negrito, inclusive, para a gente saber o que é um tópico frasal. Tópico frasal. O que a gente está fazendo aqui? Agora a gente está fazendo uma contextualização por meio de um repertório, né? Por meio de uma alusão histórica e tal. E dá pra... Opa, tinha... É os quais, né? Coloquei os quais... Certo, agora tá certo. Aí o que eu estou fazendo aqui? Eu comecei agora por meio de uma outra alusão histórica que a gente tinha falado antes, né? Pela questão da Lei Áurea e tal. Aí que a gente falou aqui, ó, favelas, comunidades menos favorecidas, né? Fomentando uma cultura de desprestígio. Opa, desprestígio. Que a gente falou lá no nosso tópico frasal que a gente abordava, lá do desprestigiado. Certo? Tranquilo até aqui? Dúvidas? A gente pode dar continuidade. Acho que eu posso finalizar esse parágrafo, né? Para ver as dúvidas. Eu vou colocar assim, ó. Agora eu vou iniciar a questão dos dias de hoje. Tá bom? A questão dos dias de hoje. Eu vou colocar assim, modernamente, dias atuais aí, por sua vez. Gosto muito do por sua vez, acho muito legal. O governo adota cotas. Opa, cotas. Vou colocar até em intacto aqui. Adota cotas, né? Que a gente tinha falado antes. Aquelas cotas que a gente falou o quê? Para tentar corrigir essa causa que já tinha esse problema que já tinha lá atrás, né? Então ele adota cotas para o quê? Para corrigir essa injustiça histórica. Tá bom? Aí eu já utilizei o mais bem aqui, né? Já utilizei aquele mais bem aqui. Eu vou utilizar. Tem dois. Não, tá certo. Eu vou utilizar isso todavia. Eu vou utilizar assim, ó. Para corrigir essa injustiça histórica, né? Mas aqui, ó. Todavia, entretanto, mais tal. Todavia, essa medida ainda conta com a desconfiança de muitos brasileiros. Lucas, Oi. perguntaram no chat se é errado utilizar a ferramenta textual e/ou na redação do Enem. Tipo, em situações que dá para encaixar e ou, entendeu? Eu nunca Assim, usei particularmente, e eu também não sei se é errado, mas não sei. Eu nunca usei. eu confesso também que eu nunca usei, mas na realidade eu aprendi a redação. Mais voltando de expectativa aqui, falando de mim aqui, né? Eu aprendi a redação não praticando, tanto praticando assim, sabe? Eu gostava muito de. O meu amigo fazia uma redação, aí ele ia corrigir com o professor, aí ele me chamava junto para corrigir com ele. Aí eu aprendia já com os erros dele, sabe? Mas com esses erros aí adquiridos. Aí, por exemplo, o erro que ele fez, certo, então não vou cometer. Aí eu lembro de uma redação que ele fez esse i/ou aqui. Sabe? O corretor da minha escola, na época, ele disse que não tinha problema. Essa barrazinha aqui não tinha problema. Sabe? Mas isso é uma coisa dele. Eu confesso que eu não sei se o cartão do participante é alguma coisa assim, né? Não sei se ele fala especificamente sobre isso. Sabe? Posso ficar te devendo uma, mas eu lembro no meu ensino médio que o meu amigo utilizou isso aqui e não teve problema. Tá bom? Realmente não teve problema. Mas eu não posso te dar certeza agora. Mas por uma experiência que eu tive antes, né, a gente pode ser até que tenha renovado aí o que o INEP está achando disso,
Mas naquela época eu podia utilizar esse barrazinho sem nenhum problema, sabe? Mas eu não posso dizer com veracidade. Inclusive, eu posso, mandar aí nos grupos se é verídico ou não. Depois, tá bom? Pode ser? Tranquilo? Deu para responder a pergunta? Deu certo? Show. Ele respondeu aqui, show. Certo, então tá tranquilo. Então, esse I/O aqui fica em aberto que possivelmente pode estar correto, não tem problema, tá certo? Mas eu não posso dar certeza agora, porque enfim, não era algo que eu utilizava eu considero pouquíssimas redações que as pessoas utilizavam, certo? Mas eu acredito que não tem problemas, não. Realmente acho que não tem problema. Porque realmente são duas situações que podem enquadrar. Mas só faço engenharia, né? Então eu gostaria de falar da matemática. Mas em termos de matemática, esse ou aqui pode ser um ou outro, ou quem sabe os dois, sabe? Então, esse ou aqui geralmente pode ser utilizado ou não é somente para ou eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda. Então, geralmente você pode utilizar na matemática, esse ou pode ser os dois também, sabe? Mas eu realmente eu fico te devendo essa aí. Não sei, não tenho certeza. Mas baseado em experiências antigas, eu lembro que poderia se utilizar assim. Aí vou continuar aqui, já para facilitar o ingresso de certas etnias ou setores sociais, né? Aquela questão de setores sociais. Com o quê? Essas cotas a gente usa na UFC e tal, naquelas instituições de ensino superior, né? Vou colocar ensino superior, tá bom? Sem o quê? Sem a devida qualificação. Pode até o quê? Agravar esse preconceito, né? Porque, por exemplo, a gente, é algo que eu vivo muito e tal, na cadeira de cálculo. A Clarice vai passar por essa cadeira aí já já. Eu sofri nessa cadeira porque, pô, caraca, eu tenho que correr atrás porque tem coisas que eu nem vi no meu ensino médio. Eu também era de escola pública, sabe? A Clarice também era de escola pública. E tinha coisas que eu não vi no meu ensino médio. Aí eu tinha que correr atrás para ver se eu conseguia pegar essas coisas, sabe? Da matemática. Aí, já que já estão frequentes em instituições de ensino superior, né? De ensino, vou colocar de ensino, aí vou colocar redes sociais e praças esportivas. Isso o quê? Isso independente. Não, independentemente, é certo, tá assim, independentemente de classes sociais. Show, o que a gente fez até aqui? Vou parar, terminei aqui esse meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. A gente fez o tópico frasal e a partir de agora o que a gente está fazendo? A gente está analisando, formando opinião, formando o que? Um pensamento, vou colocar um pensamento, formando pensamento argumentativo por meio de repertórios. Tá bom? Isso que a gente acabou de fazer depois da tese. Tá bom? Aí vocês têm alguma dúvida? Se a Clarice quiser comentar alguma coisa até agora, quero ver se tem algum erro aí, quiser comentar. Tô gostando. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, podemos continuar então? No chat não tem nada. Show. Aí, galera, uma coisa, ó. Preste muita atenção. Ó, sua opinião no Enem, talvez não possível muita coisa, sabe? Opinião por opinião não vai te levar a nada. Mas é muito legal você trazer uma opinião, ó. Tem a questão esse grupo étnico desprestigiado, né? Mas aí, essa é a minha opinião. Aí eu falo assim, ó, agora eu trago assim, imagina aí eu falo, ó, agora lá na Lei Áurea, isso também acontecia. A questão das cotas que tem nos dias de hoje, já é o meu argumento, continua. Sabe o que isso está acontecendo? Repertório não é argumento. É isso que eu quero falar para vocês. Eu quero que vocês mantenham raciocínio. Repertório não é argumento. Argumento é a análise que você vem depois ou antes desse repertório. Tá bom? Então não confunda esse repertório com o seu argumento. Porque repertório, na realidade, é um reforço para o seu argumento. Para você mostrar assim, ó, por exemplo, digamos, eu sou contra o porte de armas.
tal. Certo, é a sua opinião. Mas fala assim, ó, é que só um exemplo, eu nem sei se isso é verídico. Eu falo assim, ó, eu sou contra o porte de armas, mas aí, até agora é minha opinião, mas fala assim, ó, com base no próprio pensamento filosófico de Aristóteles, ou seja, ó, minha opinião que está sendo reforçada por um cara que é conhecido mundialmente, um cara chamado Aristóteles, filósofo aí, conhecido mundialmente. Ou seja, ele está dando um reforço porque eu estou falando, está mostrando veracidade, não é somente uma opinião do aluno de ensino médio. Tá bom? Então é por isso que a Clarice até falou quando alguém perguntou sobre se poderia utilizar repertório na introdução, porque é legal, sabe? Então eu concordei plenamente com ela, porque isso vai utilizar como um reforço para mostrar que o que ele está falando faz sentido. Tá? Então eu queria acrescentar isso para vocês. Mas tem alguma dúvida e tal? Alguém queria comentar algo? Eu acredito que não, né? Então vou continuar. Alguém manda um alô aí para eu saber se tá ok, se eu não cair, tá tudo ok aí? Tá tudo ok. Show, é porque eu realmente fico com medo, pô. Isso acontece muito, sabe? Isso acontece muito. E é massa que o meu celular ele fica rodando aqui por enquanto. Eu olho assim naquelas barras de notificações, aí quando cai, fica aparecendo assim, você está em uma reunião. Só que na realidade eu não tô, sabe? Aí só aparece que eu caí depois de uns 5, 10 minutos. Aí eu fico totalmente perdido. Aí por isso que eu fico perguntando direto. Aí vamos lá. Aí eu vou colocar assim, ó, outro grave. Opa, já coloquei grave, né? Outro grave aspecto. Mas é o seguinte, eu estou usando outro grave aspecto, mas eu posso utilizar o quê? Eu posso colocar o além disso. Ademais, Ademais, eu utilizava muito ademais. Meu eu Deus. usava Um demais. outro assim. Conhece outro aí? Alguém que veio na cabeça? Que veio na cabeça só ter esse agora. Não. É, que eu usava era isso aí. Então pronto, aí a gente utilizava mais isso daqui, mas tem o mesmo sentido, tá bom? Eu trouxe uma palavra bonitinha, mas tem o mesmo sentido de além disso, ademais. Outro grave aspecto que eu faço assim, ó. Que eu fiz assim, ó. Agora, baseado, ó, com efeito aquilo que a gente jogou lá na tese, vou até baixar aqui, né, gente, tá? Pra vocês verem direitinho. Com o efeito que a gente lá na nossa tese, né? Aí eu falo assim, com efeito disso, eu penso, aí eu já inicio minha argumentação, meu parágrafo, aí eu falo assim, ó, efeito daquilo, mas não é só aquilo. Além disso, tem outro grave aspecto, ademais, outro sim, tá? Tem o mesmo sentido, tá bom? Aí o que a gente faz aqui? Qual foi mesmo o outro que a gente falou? Foi o que eu tinha colocado a questão da lei, né? Essa lei da igualdade racial, vou colocar aqui em itálico aqui pra gente ver. Pra lembrar, a lei de igualdade racial que a gente vai utilizar agora. Aí vou colocar assim, ó. Esse vai ser meu argumento, né? E qual foi o meu outro, lá na minha introdução, que eu falei? Vou colocar até assim, ó. Meu primeiro argumento foi o grupo étnicos sociais e segundo, formação cultural deturbada, né? Eu vou utilizar essa formação cultural deturbada, porque o outro eu já falei no primeiro parágrafo. Então é o seguinte, argumento 1 na introdução, desenvolvimento 1. Argumento 2, desenvolvimento 2. Fechou? Eu falo assim, ó. Outro grave aspecto, aí eu vou fazer assim, nessa perspectiva, ó, vou colocar que continua nessa mesma perspectiva relacionada ao preconceito, porque continuar na mesma perspectiva e tal, né, preconceito, por que enfatizar isso? Porque não pode continuar direto. Na verdade, você poderia sim começar direto, mas é legal para eu colocar aquele nosso tópico frasal, né? E o tema já é baseado nisso. Ele já diz que tem um problema, né? Então eu não vou falar minha redação toda dizendo que não tem esse problema cultural. Então, isso eu ia inclusive zerar a minha redação se eu fizesse isso. Por quê? Agora tem a questão da negligência. É a negligência de muitas escolas que a gente tinha falado lá no início, né? Não tinha escola com aquele cumprimento da lei e tal, cumprimento da lei. Qual é a lei? Lei da igualdade racial. Opa, racial. Aí, o que essa lei fala? Porque é muito legal a gente falar o que tem na lei. Uma lei é muito, inclusive, quando tem essa questão de o tema é rondado especificamente em algo social, então é muito legal você trazer leis, sabe? Porque o seu corretor agora, você vai mostrar que você sabe o que ele estava falando, conhece seus direitos, conhece o que está falando, sabe? E o Enem, galera, presta atenção, ó, o Enem, ele não quer pegar os melhores corretores, os melhores escritores do Brasil. Se você pensa isso, Lucas, eu não gosto de escrever e tal, então vou mal no Enem. Certo que a redação é prática, tá bom? Mas o Enem, ele não quer pegar os melhores escritores, ele quer o quê? Ele quer que você pegue o seu argumento, um texto dissertativo argumentativo, e construa uma opinião por cima disso, querendo persuadir o seu leitor, o seu corretor, para mostrar que aquilo faz sentido.
tá bom? Então vale muito na organização das suas ideias e tal. Mas tome muito cuidado no desenvolvimento. A gente acontece muito de começar uma redação incrível e tal, pô, introdução objetiva e tal, seguindo aqueles três frases, né, que a Clarice falou para vocês lá no início, eu reforcei depois. E é incrível, é quando chega no desenvolvimento, começa a bagunçar as ideias, fica o texto bem confuso. Então organize suas ideias, é isso que o Enem quer que você preze, sabe? Não que é os melhores escritores. É tanto que vocês percebendo aqui que eu nem estou utilizando palavras de um vocabulário tão difícil, sabe? Inclusive, estou colocando outros que parecem bem bonitinhos, né? Além disso, tal, aspectos e mais. Mas o importante é mesmo de organizar suas ideias, é o que muitos alunos pecam mais. Inclusive, a terceira competência é uma das mais difíceis de conseguir os 200 pontos, por conta dessa organização das opiniões, das ideias, na realidade. Tá bom? Aí onde é que eu tava, hein? A negligência de muitas escolas com o cumprimento da lei da igualdade racial. Certo, aí assim, ó, o que determina essa lei? Ó, eu não preciso saber o artigo totalmente e palavra por palavra, tá bom? Eu posso dizer o que eu entendo dessa lei, tá bom? Serve do mesmo jeito, inclusive é o que eu indico para vocês, tá bom? Ó, a valorização da contribuição de afrodescendentes, né? Aquela coisa, mas afrodescendentes. Dessa vez a gente ficou vermelho, né? E no início tá lá. Enfim, acontece. Acho que problema do Word mesmo. Afrodescendentes e o quê? Não necessariamente os afrodescendentes, né? Mas só contextualizando mais, englobando mais, eu coloco os indígenas também. Tá bom? Indígenas para o quê? Para a formação sociocultural. Do quê? Nosso querido país, nosso querido Brasil, né? Aí eu continuo aqui, mas o que eu falei para vocês? Agora, isso aqui, comecei e tal, com um repertório, pulei, show, bacana. Mas e aí? Vamos analisar isso aí. Eu vou colocar assim, ó. Essa questão do ensino negligente, né? Que é justamente o nosso segundo argumento, ó. A formação cultural deturbada. Aí eu vou colocar assim, ó. Que existe o quê? Ó, existe uma omissão, né? A omissão de. Desse ensino colabora para, mano, do preconceito, né? Manutenção do preconceito. Desde os tempos antigos, que é o nosso argumento aí. Do quê? Nos valores de parte da nossa juventude acontece muito, né? Da juventude. Alguém tem que ficar com dúvida até aqui? Eu tô falando, e eu não sei se vocês estão com dúvida, se tiver algum comentário no chat. Teve alguma dúvida aí? Alô, alô? Sentimento agravado. Por famílias que perpetuam uma cultura de inferiorização, né? Sempre aquela questão de inferioridade e tal. Inferiorização de etnias. Evidenciando o quê? O que agora aqui, ó. Evidenciando o quê? O que a gente está evidenciando? Evidenciando o quê? Ó, a gente vai retornar o que a gente estava falando bem aqui, ó. Questão do afrodescendentes e tal, da Lei Áurea, tá vendo? A Lei Áurea aqui, ó, que a gente utilizou. Aqui, ó, a gente vai estar evidenciando o quê? O que evidencia essa questão dessa inferiorização de etnias e tal, esse descumprimento dessa lei. Aí eu vou reforçar o que eu já falei antes, evidenciando resquícios de um período colonial. Escravocrata. Como é que é? Escravocrata. Certo, ponto final. Dúvidas até aqui? Dúvidas que a gente fez? Ó, se a Clarice quiser dar uma análise aí que a gente fez, é porque eu realmente estou por fora, aí quando a gente tem uma análise de alguém de fora aí, né, fica bem melhor. Tem algum ponto que a Clarice gostaria de acrescentar até agora e tal? Queria só salientar o quão bonito tá, porque tá entrelaçando todas as ideias.
E é muito importante. Eu vou tentar diminuir aqui a fonte para ver se essa redação cabe em uma única parte, né? Deixa eu ver aqui. Tá em 10. Se não der para enxergar, vocês podem me avisar, tá bom? Vou colocar 9 aqui, mas eu vou Dá dar para uma ver de aproximada, boa. galera. Juro que eu vou colocar aqui 9 de novo. Agora eu vou dar um zoom aqui pra gente focar mais na redação. Deixa eu ver se agora vai. Agora ficou um zoom bem grande, né? Tá dando pra enxergar aí, de boa? De boa. Aí assim, o que a gente tá fazendo até agora, né? A gente viu aí que a gente começou e tal, com grave aspecto. Aí a gente deu aquele nosso tópico frasal de novo, né? Aí a gente viu a questão da negligência, que é justamente o nosso segundo argumento lá, a formação cultural deturbada. E é o seguinte, eu falei, mas eu falei bem breve, né? Só disse que tem essa formação cultural deturbada, que é justamente o que a gente faz na introdução, a gente não dá maiores detalhes. A questão do detalhe mesmo é quando a gente chega no desenvolvimento e tal. Aí eu falo que tem essa negligência, formação cultural deturbada, porque por conta do descumprimento, as escolas não cumprem a lei da igualdade racial, tá bom? Aí eu dei de novo aquele velho retomado que a gente falou no outro parágrafo, dos requisitos do período colonial escravocrata. Aí eu vou deixar aqui bem grande aqui para vocês perceberem, ó. Tem que estar uma coisa que é a coerência. A coerência do teu texto, tá bom? Por que uma coerência? Imagine que você está no debate, tá certo? Imagine que você está no debate. Então, digamos que sou eu e a Clarice no debate, eu defendo uma coisa, ela defende outra totalmente contrária. Aí o que eu quero fazer com isso? O que a gente faz nesse debate? Eu quero mostrar para a Clarice que minha opinião é a certa, não é isso? Eu quero mostrar para ela que o que eu falo faz sentido. Então, imagine você estar num debate escrevendo sua redação. Então, você vai mostrar para aquela pessoa que está lendo o seu texto que o quê? Existe uma atuação insuficiente do Estado e uma formação cultural deturvada, sim. E eu vou mostrar para ti que o que eu estou falando faz sentido. Aí vem a questão do texto. Então, imagine que você está no debate, é o mesmo intuito. É a mesma ideia. Por que eu enfatizei isso? Porque agora, dentro do debate, você precisa criar uma linha de raciocínio para convencer aquela pessoa. Você precisa ter uma linha de raciocínio. Para formar essa linha de raciocínio, vem essa questão aqui, ó. Nem que coloquei em rosa nesse caso aqui, né? Vem essa questão dos elos, desses elos, que vão te ajudar bastante, sabe? Esse outro aspecto aí, sabe? Essas coisas que vão ligando frase por frase, que vai trazer a coerência do seu texto, tá bom? Então, se não tivesse essas outras palavras, vocês poderiam até ler depois sem elas, sabe? Sem essa omissão aqui, ó, a omissão desse ensino e tal. Esses termos que a gente utiliza serve justamente para ter uma coerência, uma coesão do que a gente está falando, para fazer sentido, para não ficar aquilo algo confuso, sabe? Para não ter aquela bagunça nas ideias quando a gente está escrevendo. Fechou? Entendeu até aqui? Tranquilo? Alguma dúvida? Podemos continuar? No chat não tem nada. Show, perfeito. Aí a gente vem aqui, aquela parte da conclusão, né? Aí na conclusão, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, aquelas perguntinhas, quem deve fazer o quê? Opa! O quê? Como deve fazer? Para que fazer, né? Que é a nossa finalidade. Para que? Né? O efeito disso e tal. Essas 4 perguntinhas. Ah, sim, tem que outra coisa, né? Muito importante. Detalhar, tem que estar tudo detalhado, tá bom? Essas perguntinhas aí que separam do 200 na competência 5, eu não tá nem para entender, né? Desculpa. Esses termos aí te separam do duzentão nessa outra competência, tá bom? Isso aqui que separa do duzentão na competência 5. E eu considero, opinião pessoal minha, eu considero a conclusão a parte mais importante do texto, sabe? Porque é a parte que você vai dar você mostrar aí que o estudante do ensino médio tem uma proposta boa nesse quesito de, ó, a gente pode fazer isso, a gente pode ter essa proposta de intervenção para amenizar esse impasse aí. Então, e inclusive tem uma competência só para isso, sabe, que é a quinta competência, tá bom? Então acho muito importante a gente prestar muita atenção quando a gente fala da conclusão. Mas e aí, o que a gente precisa fazer na conclusão? Primeiro, colocar aquele conectivo, né? Por favor. Mas esse assim poderia ser. Esse assim está no sentido conclusivo. Então, outros usos conclusivos que a gente podia utilizar. Vai. O conclui-se que também, né, pode ser usado. Conclui-se que.
também poderia ser usado com fosse que. Ó, portanto, colocar o em suma também. Sei lá, então. Opa, deixa eu separar. Então. Outro aí, não é. Acho que pode ficar Em por isso aí. síntese, dessa forma, desse É modo. certo, sim. Ó, dessa forma, né, é uma coisa dessa forma e tal. Tem uma palavra bem bonitinha que tem o mesmo intuito, que é aquele destart, né? Destart. Ambos estão Isso certos. aí é boa, viu? E é o mesmo sentido. Dessa forma, tal, mesma coisa. É a mesma coisa. Tem o mesmo sentido, tá bom? A gente poderia utilizar esses aí no sentido conclusivo, certo? Então é só para aumentar aí o nosso vocabulário. Então, se você usar o destart na sua redação, é a mesma coisa no sentido conclusivo. Mais especificamente dessa forma. É o mesmo intuito. Uma palavra bonitinha, né? Aí o quê? Na tentativa de o quê? Na tentativa de eliminar. O que a gente quer eliminar? O preconceito social? Não vou usar eliminar. Só vou eliminar vou colocar para amenizar. Sabe? Porque talvez a nossa proposta de intervenção não elimine de fato o preconceito social. Mas a gente pode diminuir, né? Amenizar e tal. Esse efeito aí. Eu vou colocar amenizar, é uma palavra bonitinha. Amenizar. O quê? Agora eu me perdi. De novo. Assim, na tentativa de amenizar o preconceito social. É, urge, uma palavra bonitinha, é importante e tal. É, como é que eu posso definir urge? Urge é uma coisa, é fundamental, aí eu vou colocar, é fundamental, só que urge é mais bonitinho e é uma palavra, facilita bastante, porque enfim, a gente tem a questão das linhas, né, na redação, a gente não pode, tem um limite de 30 linhas. Aí, inicialmente, que o Estado identifique essa questão de investimentos para oferecer. Identificado. Identifique o que eu errei. Identifique. Assim, coloquei in, né? Poxa, desculpa. Identifique, deixa eu ver. Não, como mudar aqui. Fiquei magoado, fiquei magoado. Intensifique. Intensifique investimentos para oferecer. Para oferecer. O que eu estou fazendo aqui, né? O que eu já fiz aqui. Eu só vou dar uma pausa aqui. Para oferecer urge inicialmente que o Estado, aqui é o quem, tá bom? Vou colocar aqui quem. Aí o que o Estado deve fazer? Quem deve fazer o quê? Intensifica investimentos, tá bom? Tá bom? Ele tem que intensificar os investimentos. Mas para que ele quer? Para que ele tem que fazer isso? Por que ele tem que fazer isso? Por qual a finalidade? Para oferecer o quê? Uma educação básica de qualidade. Porque o que a gente falou no nosso texto? Aquela pergunta da conclusão que a gente teve lá no início, né? Eu preciso utilizar os três poderes na minha redação? Isso varia do que você falou dentro do seu texto, tá bom? Porque, por exemplo, a gente falou nas cotas que é o seguinte, a gente chegou lá e tal, aí falou que na parte das cotas, a gente... Deixa eu ver o que foi que eu falei. A omissão... Ah, tá falando primeiro parágrafo, né? Para corrigir essa injustiça... Aí a gente fala assim, que nas ações sociais, só que não tem a devida qualificação, certo? Você tem a inclusão dessas pessoas, né? Mas mesmo assim, quando chega, está muito defasado o conhecimento, sabe? Então a gente precisa realmente oferecer educação básica de qualidade para todas as escolas. Show? E esse é o nosso objetivo, essa é a nossa finalidade, o para quê? A quarta pergunta ali, né? De qualidade. Aí, só que eu falei o quê? Imagina você chega na sua empresa, você já está estagiando lá. Opa, não estava dando nem para ver, né, galera? Desculpa. Ver agora. Não. A intensifica investimentos para oferecer educação de qualidade. Né? Mas imagina você está chegando numa empresa, na sua empresa, já está trabalhando, aí você, a gente precisa, a nossa empresa, quem precisa ganhar mais dinheiro. Certo, o seu patrão já sabe que você precisa ganhar mais dinheiro. Mas como é que você pode ganhar mais dinheiro? Tá vendo que eu também estou dando uma proposta para o meu patrão. Aí, assim, a proposta também tem o mesmo intuito. Certo, a gente tem que intensificar esses investimentos para a gente ter essa educação básica, mas como? Como é que a gente faz isso?
Aí a gente faz assim, ó, a gente pode adotando, deixa eu ver, não, calma. Certo, aí faz assim, ó, a, a, vou, eu vou colocar como as fotos, né, mas eu vou ser mais específico, tá? Vamos ver, tá? Deixa eu ver quaisquer indivíduos, para quaisquer indivíduos pela formação, opa, cultural, ó, mas como, sem a necessidade, sem a necessidade de assistente, de assistência, né, colocar de assistencialismo, assistencialismo paliativo. Mas o que eu quero falar nisso, né? Eu falei que a gente precisa oferecer essa educação básica, né, para oferecer e tal, mas para ajudar o quê? Como as cotas, certo? Que é a mesma coisa. Tá certo? Aí diz aqui, ó. Só que lembra que eu coloquei dois agentes causadores daquele problema, né? A gente falou que existem tanto a questão da negligência e tal, como também a formação, a cultura deturbada, né? Mas aí, como eu falei, dois causadores, não necessariamente uma proposta de intervenção vai solucionar os dois. Então, o que eu faço? Eu coloco outra proposta de intervenção, porque eu sei que uma não vai suprir as duas, sabe? Então, eu vou colocar assim, ó, paralelamente a isso, tá certo? Você poderia utilizar o ademais, além disso, poderia utilizar também, a gente falou lá no início, deve otimizar campanhas publicitárias, tá vendo? Eu não preciso falar somente dos poderes e tal. Porque eu falei o quê? Que eu falei que tinha questão do poder, do poder público, né? Mas também a outra questão era da sociedade, né? A questão da sociedade e tal, a questão das escolas. Aí eu vou falar assim, ó, de conscientização, né? Conscientização, conscientização social, certo? Aí, veiculadas, não é bonitinho, né? Mas a mesma coisa, para dizer quem deve fazer. Veiculadas pela imprensa e pelas redes sociais, né? Muitas coisas já estão acontecendo pelas redes sociais e tal, por conta desse período que a gente está vivendo aí. Aí, assim, ó, estimulando o respeito à diversidade. Ó, eu coloquei essa crase aí eu acho que é justo a gente falar um pouco sobre crase, né? Crase, galera, para conhecimento aí, vem desse termo do grego aqui, ó. Vem desse termo aqui do grego, ó, crasis, que significa o quê? Significa mistura, tá bom? Mas mistura de quê? Ó, crase, para você utilizar crase, que é uma dúvida aí, né? Vem de um a um, que é uma preposição, mais, deixa eu ver aqui, mais, cadê o mais aqui no coisa? Cadê esse? Onde é que tá o mais aqui? Não tá no coisa. Vou colocar, tá aqui, achei. Mais um outro A2, que é o quê? É um artigo definido e tal. Pode ser aquele, aquelas, tudo isso. Aí vou colocar aqui aquele, aquelas, né? E tal. Enfim, isso é infinitas coisas do artigo aqui feminino, né? Vou colocar aqui feminino. Por que isso? Porque essa preposição, a crase vem dessa mistura, tá bom? Aí se você perceber que no seu texto aí, ó, tem essa crase que vem de uma preposição, mais esse A2, e eles juntam aí e fazem. Aí eles juntam, fazem essa mistura, né? Do grego e formam uma crase. Outro exemplo, ó. Esse aqui, ó. Vou à praia. Tá errado. Tá bom? Esse termo que a gente usa. O certo seria o quê? O certo seria assim, ó. Vou. Ó, existe a preposição do verbo ir, né? A preposição do verbo ir, da palavra vou, mais o artigo definido feminino de a praia. Então seria vou à praia. Sabe? Outro exemplo. Por que esse a praia? Certo? Por exemplo, outra coisa, né? Eu tô falando de crase, mas é porque a gente tem muitas dificuldades nisso, né? Ó, vou ao shopping, né? Vocês sabiam que eu coloquei feminino, mas não é somente feminino. Existe masculino também, ó. Isso aqui também é considerado uma crase.
tá certo? Isso aqui também é considerado uma crase. Porque esse ao vem também do artigo definido masculino o, né? Aí eu vou ao, tá dando questão de movimento, vou ao shopping, juntou, esse aqui também é uma crase. Então, não tem esse artigo feminino, mas também caso como masculino, como a gente viu aí, né? Vou ao shopping, vou ao shopping. Isso aqui também é uma crase. Aí por isso que a gente faz para nesse sentido, vou à praia, sabe? Porque tem um artigo masculino, né, de ao shopping, e também tem um artigo feminino de à praia. Aí juntou, aí por conta que é dois, assim, feminino e tal, aí surge a crase, certo? Mas é só questão de conhecimentos aí, tá bom? Deu para entender direitinho? Deu para entender? Alô, alguém pode dar um retorno aí? Clarice? Deu para entender aí? A mim sim, mas aqui no chat não tem nada. Só falta o pessoal dizer se entendeu ou não e tal. Mas acho que ficou bem claro sim, Lucas. Certo, então vamos finalizar, né? A gente já vai dar 5 horas. Então a gente bora finalizar aqui a redação. Foi só por conhecimento mesmo aí, nossa. Aí o que, ó? Como é que a gente estava? Respeito à diversidade como princípio, né? Como princípio básico de cidadania. Isso acaba influenciando influenciando desse modo. A gente poderia também utilizar aquele desse modo lá no início na questão de conclusivo. Ambientes familiares Termine de comer. em que se Porque vai sujar mais ainda. em que se dissemina o preconceito. Fechou. Tá ficando tranquilo até aqui. Aí o que, ó? Eu coloquei isso, mas são duas propostas e tal, já tá perfeito. A gente já conseguiria a competência 5, né? Mas só vou colocar aqui o ademais, eu gosto de utilizar o ademais. Ademais, instituições de ensino, que a gente falou delas lá no início, né? Na questão da escola e tal. Eu vou até colocar principalmente escolas. Sem isso aqui, a gente utiliza isso aqui como isso aqui é um aposto, tá bom? É uma coisa que você coloca entre vírgulas e sem ela ou com ela também não perderia o sentido, tá bom? Então, se a gente colocar somente instituições de ensino, também faria sentido. Não podem omitir-se desse dever, né? Desse dever da inclusão e tal, delas, incentivando sempre em aulas, né? Isso aqui a gente já está utilizando outra proposta bem básica, assim. Por que isso? Por que eu estou fazendo isso? Porque, assim, se você colocar duas propostas na sua conclusão, é o seguinte, você pode utilizar, mas o seu corretor só vai prestar atenção naquela mais detalhada. Você usa outra proposta que não precisa estar só detalhado totalmente daquelas quatro perguntinhas, né? Mas ele vem para prezar que ele está totalmente detalhado. Ele vai entender que você adicionou um bônus somente para conseguir atingir todos aqueles problemas que você lançou durante sua redação. O respeito à diversidade como preceito, né? Palavra bonita, preceito. De boa convivência. Ponto final. Enfim, terminando. Se a Clarice quiser comentar alguma coisa e tal, eu realmente terminei aqui. Conclusão aí, de certa forma, três propostas de intervenção, mas acho, duas totalmente detalhadas ao total e uma como bônus, tá vendo? Só que até em itálico para dizer que isso aqui foi como bônus. Certo? Deu para entender aí? O que vocês acharam aí? Tá ok? No chat não tem nada, acho que ficou claro. E eu queria só dizer que eu também fazia isso, eu colocava
uma proposta bem detalhada com os 5 pontos e tal, e adicionava outra só para, sei lá, satisfazer algo que eu apontei como problemática, mas que não foi totalmente solucionado com a primeira proposta que eu expus, entendeu? Só queria dizer que eu fazia isso também. Alô? É algo que eu também utilizava bem bastante. Oi, pode falar. É que assim, no teu primeiro desenvolvimento, peraí, eu acho que cabia, tipo, na primeira linha. O poder público falha ao longo 2 séculos. No primeiro desenvolvimento. Ah, sim, deixa eu ver. Ah, sim, certo. Poder Ah, público ao longo 2 séculos, né? Eu acho que é isso. Com efeito, o poder público falha ao longo 2 séculos no tratamento relativo aos grupos étnicos. sim, ao longo... Ah, sim, é verdade, faltou aqui. É verdade, os 12, né? Eu pensava que estava se referindo à vírgula aqui, né? Inclusive, já ia comentar. Mas eu acabei esquecendo. Do 12. É relativo aos grupos étnicos, eu acho. Só acho. Mas a redação ficou massa. Demais. Ah, é verdade. Esqueci de novo. Muito obrigado. Realmente. Nada. Aos grupos étnicos. Aí, na redação, tanto que é importante antes a gente colocar papel oficial, né? É porque realmente eu não fiz uma segunda leitura desse parágrafo. Mas na segunda leitura a gente já perceberia que tá faltando dos, o aos, né? Mas obrigado, eu realmente não tinha percebido. Agora eu fiquei com medo das outras também terem faltado esses termos, mas eu acho que não, né? Eu já Lucas, tinha apontado. Oi. Ana Gabriele perguntou se essa redação vai ficar disponível depois para eles visualizarem. Sim, eu coloquei espaço para título, mas não utilizei, vou apagar aqui. Então, assim, eu vou mandar tanto no grupos do Proexacta, quanto se alguém tiver alguém de fora, né? Deixa o e-mail aí, que a gente pode estar mandando também. Certo? Mas a gente vai estar mandando. Assim que terminar, a gente vai estar mandando aí. Tá bom? Acho que tudo bem. Show, galera. Aí, antes de vocês saírem, por favor, aguardem um tempinho. Eu gostaria de falar algumas coisinhas para vocês, sabe? Ah, é, eu gostaria de saber o feedback de vocês, sabe? A gente preza muito pelo feedback, pelo retorno de vocês, o que é que vocês estão achando, o que é que vocês acharam. Então, é realmente muito importante para a gente. Aí, antes de vocês saírem, por favor, faça um grande favor para mim, para a Clarice. Clarice aí, eu gostaria de dar os parabéns para ela e tal, por conta chegou agora e tal, realmente mandando muito bem aí. Aí eu queria que vocês respondessem esse formulário antes de sair. Por favor, antes de saírem, responder esse formulário. Vou estar mandando aí no chat para vocês. Certo? Só um minutinho. Então, antes de saírem, por favor, responder esse formulário. É muito importante para a gente. A Clarice quiser se despedir aí também. Pois é, gente, como o Lucas falou aí, me contemplou bastante já. Acredito que a aula não poderia ter sido mais proveitosa, mas acredito também ficou tudo bem claro. Acredito que vocês entenderam direitinho. Gostei muito da dinâmica com vocês também, né? Que vocês falaram e a gente reuniu ideias juntos. E é isso, esse meu primeiro contato com vocês foi ótimo. Eu espero que tenha sido recíproca, tenha sido verdadeira. E eu espero ver vocês muitas outras vezes em breve.